Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita da safra de arroz e quais são as perspectivas de produção para essa safra 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Ricardo Croff, ele que é diretor técnico do IRGA, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Ricardo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde Guilherme, boa tarde ouvintes e quem está nos assistindo. É um prazer falar com vocês sobre como é que nós estamos na nossa lavoura de arroz do Rio Grande do Sul. Ricardo, nesse momento os trabalhos de colheita estão avançando aí no estado. Quanto já foi colhido até agora e quando é que a gente deve ter o encerramento dessas atividades? Bom, nós fechamos a informação de quarta-feira à tarde, 43% da área do estado colhida. Os trabalhos ainda vão se estender até o final de abril ainda, ainda temos 60% a ser colhido. Isso perfaz 410 mil hectares no estado. E aí, Ricardo, esse índice aí de 410 mil hectares que você comentou, houve um acréscimo nessa área cultivada, inclusive diante das projeções iniciais de vocês para essa safra, né? A intenção de semeadura lá atrás era uma área maior ainda, era 969 mil hectares, era a intenção dos produtores no mês de agosto. Mas devido à situação de estiagem que aconteceu e nossos mananciais hídricos não estarem com a sua plenitude da sua capacidade, a área que foi semeada não atingiu aqueles 969 mil hectares, e sim os 945 mil hectares. Mas ainda é uma área 12 mil hectares superiores à safra passada que foi colhida. E aí, Ricardo, você comentou aí, né, esses avanços da colheita, o tamanho da área cultivada, e se a gente olhar para a produção, para a produtividade, essa parcela já colhida até aqui, como é que tem sido os resultados obtidos? Guilherme, eu acho que primeiro é importante ter em mente, quando a gente fala desses números aí, perto de 1 milhão de hectares que o Rio Grande do Sul cultiva, o estado é responsável por 71% do arroz produzido no Brasil. Então, realmente, o Rio Grande do Sul dita muito o volume que o Brasil vai dispor para operacionalizar durante o ano. E sem considerar que nós contribuímos com 50% do arroz produzido no Mercosul, ou Rio Grande do Sul, pensando lá em Uruguai, Argentina, Paraguai, Peru, toda a América, né? Não, perdão, pensando em Mercosul. Em Mercosul nós temos 50% do arroz produzido. Realmente, Guilherme, nós ficamos, já esperávamos alguma coisa nesse sentido, em função que a gente tem monitorado as condições de clima no estado, e as condições climáticas levaram a nós termos boas condições para uma produtividade alta. E realmente nós estamos surpresos, a produtividade do estado atingiu 8.900 quilos por hectare. Isso é uma baita média, né? Isso é excelente. Lembrando que a média do estado gira muito próximo dos 8.000 quilos. Aliás, barreira essa que foi ultrapassada na safra passada, a barreira dos 8.000 quilos. Historicamente, nós atingíamos de 7.600 a 7.900. Ano passado, com a questão da seca, a gente teve e o arroz gosta de bastante radiação solar, nós temos a irrigação, então nós tivemos a produtividade alta. E esse ano a produtividade está em 8.900 quilos. Então, Ricardo, as condições climáticas que reduziram um pouco essa intenção de plantio, no final das contas, ajudaram na chegada dessa produtividade alta. Eu acho que assim, cabe salientar, Guilherme, que no Rio Grande do Sul recomenda que a lavoura de arroz seja semeada basicamente no mês de outubro. De 15 de setembro até 15 de novembro é o período mais indicado, né? Todos os estudos nos levam e nos comprovam que a semeadura nesta fase nos leva à fase reprodutiva do arroz, ao período de dias maiores e maior oferta de radiação solar. Então, nós conseguimos, com essa seca que complicou, que nem tu disseste, os nossos reservatórios,
mas 90% da área do estado foi semeado na época recomendada. Então, quando nós fizemos a semeadura, nós já sabíamos que nós teríamos condições favoráveis de clima, mas era cedo, claro, para nós termos um número dito, né? Então, o que se observou que esse ano, em função do ano mais seco, nós estamos ainda passando por um ano de laninha, nós tivemos a radiação solar. Nós temos a nossa agrometeorologista, a pesquisadora Jossana Cera, que acompanha as condições climáticas, e a nossa radiação solar foi na média ou acima da média em todos os meses do ano até agora, a não ser nos últimos 10 dias de janeiro, que foi dentro da média um pouquinho aquém, mas nada muito limitante. E isso está nos levando, então, a essa condição climática, a essa condição de produtividade nesses níveis tão altos quanto nós estamos observando. E aí, Ricardo, olhando para as lavouras, está tudo indo bem, essas perspectivas positivas? Quando a gente extrapola esse olhar agora para as questões fora da propriedade, fora da porteira, olhando para o mercado, como é que está o cenário atual para o produtor? Ele tem conseguido boas oportunidades para comercializar a sua produção? Ontem a gente conversou sobre isso, a gente fez um apanhado e um relato da safra para todos que tiverem interesse em nos acompanhar. E o nosso diretor comercial, o João Batista, apresentou que os negócios não estão acontecendo num volume muito grande. Mas nós temos ainda, né, 40% do arroz colhido, nós já temos algumas toneladas estocadas, né, pensando que isso vai ser distribuído ao longo do ano. Nós temos um navio que está chegando para levar arroz para Costa Rica, e o CPEA está trabalhando, né, o nosso indicador CPEA Exalc está trabalhando na pesquisas que o pessoal faz em torno de R$ 85, R$ 86, com uma leve reação da semana passada para essa semana. E os preços estão variando aqui no estado de R$ 85 até R$ 90, dependendo muito da qualidade do arroz. Lembro que o arroz tem características que variam bastante o preço, pensando que o arroz é colhido com casca, lógico, né? E aí, de acordo com a sua qualidade, digamos, tanto de visuais quanto de rendimento de grãos inteiros, que é aquilo que é importante, que vai para o saquinho, para o comércio, não nos interessa ter um volume grande de arroz quebrados, né? Então, isso vai ditar o valor que esse arroz vai ser comercializado. Mas os preços estão remuneradores. O que hoje nos leva a uma apreensividade maior é que os custos de produção estão subindo muito. Claro, pensando que a soja também está em patamares mais altos, o milho também, mas e o dólar no valor mais elevado, isso levou aos insumos para a lavoura todos subirem. Tanto os custos vinculados a petróleo, quanto os usos de defensivos agrícolas, quanto os custos de fertilizantes. Então, a lavoura deste ano está ok. Nos preocupa muito porque o próximo ciclo a ser implantado no estado, na primavera, a partir de setembro deste ano, os custos de produção vão estar realmente bastante mais altos. E aí, Ricardo, a gente acompanha, né, o desenvolvimento desse mercado já há algum tempo. A gente vinha de vários anos seguidos com o produtor tendo prejuízos, preços ruins para vender a sua produção. No ano passado, a gente teve um movimento muito grande de valorização, chegou ali aos R$ 100 a saca, até no momento que o produtor já não tinha produto para aproveitar esses preços. E agora, essas negociações entre 85 e 86 que você comentou. Esse patamar dá uma rentabilidade para o produtor? Ele consegue cobrir esses custos que você comentou e ter uma reserva para ele guardar? Olha, Guilherme, isso o Instituto faz o levantamento de custos da lavoura também. Nós estamos efetuando agora os preços referentes a essa safra que nós estamos colhendo. Nós não concluímos ainda, mas este ano vai ser remunerador. O que nos deixa muito preocupados é que o nosso custo de produção, custo total, não desembolso, né? Pensar em custo total, de 10 anos, 7 anos não são compensadores. Pensando, claro, né, depreciação de máquinas, manutenção dos seus galpões, dos seus barracões, de estrutura de cercas, de estradas, né? Então, vamos pensar em custos fixos e custos variáveis, né? Então, realmente, quando o produtor tem uma gordurinha, ele vai tentar se
se readequar, se reorganizar nos seus equipamentos, em melhorar a sua empresa para que tenha mais facilidade em efetuar as atividades necessárias. Mas esse ano, como tu perguntaste, o valor recebido pela saca e pela média que estamos obtendo no estado, o produtor de arroz do Rio Grande do Sul vai ter margem positiva, sim. Ricardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário das lavouras, também do mercado do arroz. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acho que é importante aproveitar essa oportunidade, Guilherme, para demonstrar, assim como a gente observa não só no Rio Grande do Sul, mas como o Brasil de modo geral, existe uma certa euforia em relação ao agronegócio, mas eu acho que existe o que tem que ser balizado mesmo o grau de profissionalização do produtor rural. O produtor rural não trabalha mais em cima da perna, ele tem os seus acompanhamentos de custos, acompanhamento de insumos, um trabalho agronômico, um trabalho de manejo extremamente bem feito, as instituições que têm produzido materiais genéticos também de alta qualidade em outras culturas também, como milho, como soja, como mandioca, como todos, mas o produtor está cada dia mais profissional. E isso tem que ser feito. Nós observamos que na safra passada, com preços remuneradores, né, a maior parte da safra foi comercializada a R$ 45. Como tu falaste, Guilherme, quando esse preço atingiu o patamar dos R$ 100, muito pouco arroz restava na mão dos produtores. Mas isso não levou a uma euforia no sentido de aumentar a área para que nós tivéssemos uma derrubada de preço, como ocorria alguns anos atrás, que quando nós tínhamos essa oscilação de preços era aquela gangorra, aquele eletrocardiograma em cima de áreas. Então, tu não tinha uma estabilidade, não era impossível fazer uma organização. Então, eu sempre gosto de elogiar o profissionalismo do produtor, que está tratando cada vez mais a sua atividade como um negócio. E é assim que tem que ser interpretado. Tanto faz se são 1, 2, 5, 10, 100 ou milhares de hectares, é o seu negócio e tem que ser administrado como uma empresa de produção rural. Então, parabéns aos produtores que estão fazendo o seu dever de casa, estão fazendo os seus manejos adequados às suas lavouras, e quando o clima ajuda, nós temos esses níveis de produtividade bastante pujantes. Cabe salientar que nós estamos, o momento de inflexão dessa curva de produtividade é agora. Final de março é a hora que a curva começa a baixar e as lavouras com menor potencial produtivo vão ser começadas a ser colhidas. Por isso, nenhum de nós arrisca um número de produtividade final da safra de arroz do Rio Grande do Sul. E, portanto, seria a produção. A área nós temos consolidada, com esses 946 mil hectares. Mas a produtividade nós temos que aguardar um pouco mais, que estamos ainda com 42% colhido, para que nós tenhamos um horizonte mais definitivo e mais seguro para afirmarmos os volumes de arroz que estão disponíveis no mercado até o final da safra. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando esses trabalhos de colheita e aí os números finais da safra aí no estado. Muito obrigado. É um prazer estar com os amigos. Estamos sempre à disposição aqui no Rio Grande do Sul para trazer o agronegócio na ponta da língua para todos. Um forte abraço, uma boa tarde a todos. O Ricardo Cruyff, ele que é diretor técnico do IRGA, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de arroz 2021 lá no Rio Grande do Sul, como é que estão os rendimentos das lavouras e também as condições de mercado atuais para o produtor brasileiro. Ricardo apontando que até a última quarta-feira, 43% das lavouras gaúchas haviam sido colhidas e aí índices de produtividade muito positivos lá no estado. Produtividades na casa das 8.900 quilos por hectare, o que supera bastante a média das últimas safras, que era de 8.000 quilos por hectare. Então, resultados bastante favoráveis até esse momento. O Ricardo destacando que as lavouras daqui para frente podem apresentar alguma queda nesse índice de produtividade, então ainda não é possível determinar uma produtividade média final, mas pelo menos por enquanto os rendimentos muito positivos depois das condições climáticas no desenvolvimento dessa safra serem bastante positivas, muito período de sol, muita luminosidade disponível para as plantas no momento mais necessário para a cultura. O Ricardo também comentando
que as condições de mercado estão favoráveis, as negociações hoje girando entre R$ 85 e R$ 86 reais a saca, um patamar que, na visão do Igor, na visão do Ricardo, garantem rentabilidade para o produtor nessa safra. Vale destacar que dos últimos 10 anos, o produtor gaúcho de arroz teve rentabilidade apenas em 3 anos, então existe um passivo acumulado das últimas safras, o produtor precisa lidar com isso, retomar investimentos na sua produção, mas pelo menos nesse ciclo 2021 a rentabilidade deve ser garantida. Fica a preocupação para a próxima safra, a safra 21-22, os custos de produção seguem aumentando bastante, principalmente em função do dólar, e aí o produtor vai precisar ter cautela, precisar ter bastante assertividade para garantir a sequência da atividade. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo canal do YouTube do Notícias Agrícolas, aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.